Existe uma mentira confortável que quase todo mundo acredita, que se defender sempre é sinal de força. Maquiavel já sabia, há mais de 500 anos, que isso é exatamente o contrário. Quem se explica demais começa a perder poder no exato momento em que abre a boca. E o mais perturbador, essa regra nunca foi tão atual quanto agora. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Você tenta esclarecer, justificar, explicar, e quanto mais fala, menos é respeitado. Parece injusto, mas não é acaso. É psicologia do poder. É filosofia aplicada à vida real. E hoje você vai entender por que o silêncio, quando bem usado, se torna uma arma de autoridade, influência e domínio de si, tanto na política quanto nas redes sociais, no trabalho e nas relações. Maquiavel não escreveu O Príncipe para pessoas fracas emocionalmente. Ele escreveu para quem quer entender como o jogo realmente funciona. Aqui você vai aprender por que responder tudo te torna previsível, por que a serenidade assusta mais do que o ataque e como preservar sua energia enquanto os outros se desgastam tentando provar algo para o mundo. Se você quer desenvolver autodomínio, fortalecer sua postura e aprender estratégias que quase ninguém ensina, já faz sentido você estar aqui. Inclusive, observa uma coisa curiosa. Pessoas que entendem esse jogo costumam se reconhecer nos comentários. Dá uma olhada depois. E se você ainda não está inscrito no canal, isso é importante, porque esse tipo de ensinamento não aparece em vídeos rasos, e você vai querer continuar aprofundando esse conhecimento. Agora, presta atenção até o final, porque uma mudança simples na sua postura pode alterar completamente o respeito que você recebe, mesmo sem dizer uma única palavra. O pensador florentino observava que o verdadeiro poder raramente faz barulho. Quando alguém ocupa uma posição de autoridade, cada palavra dita pesa mais do que imagina. E é justamente por isso que o silêncio se transforma em estratégia. Não responder a tudo não é omissão, é autodomínio. É o domínio de si, em ação. Aquele tipo de postura que comunica respeito sem precisar pedir. E convenhamos, quem se explica demais parece sempre estar correndo atrás de algo que já perdeu. Maquiavel compreendia que o poder não se sustenta apenas por ações visíveis, mas pela percepção que se constrói ao redor delas. O silêncio bem posicionado cria uma aura de controle emocional e desenvolvimento espiritual, porque revela alguém que não é governado pelas reações do ambiente. Isso gera influência. É como numa reunião. Quem fala o tempo todo tenta provar valor. Quem fala pouco, quando fala, molda o rumo da conversa. Na prática, isso aparece quando alguém é criticado publicamente e resiste à tentação de rebater tudo. Essa escolha exige desenvolvimento emocional, porque o ego pede resposta imediata, mas a estratégia pede pausa. Um líder que silencia observa, avalia e escolhe o momento certo. Esse intervalo comunica poder, autoridade e maturidade psicológica, algo que poucos dominam de verdade. Há um ensinamento implícito aqui que serve para qualquer pessoa. Quando alguém provoca esperando reação, o silêncio quebra o jogo. Nas redes sociais, por exemplo, ignorar certos comentários não enfraquece, fortalece. O ataque sem resposta perde oxigênio. Isso não é fraqueza. É liderança aplicada ao cotidiano, um exercício prático de autodomínio que protege energia e reputação. Maquiavel entendia que o respeito nasce mais da estabilidade do que da justificativa. Quem se mantém firme, sem oscilar a cada crítica, constrói uma imagem de solidez. É quase como uma rocha no meio do rio. A água bate, mas é desviada. Esse tipo de postura cria uma influência silenciosa que não depende de aplausos nem de aprovação constante.
E aqui surge algo curioso. Quando alguém escolhe o silêncio, o outro lado começa a preencher o vazio com suposições. Muitas vezes, essas suposições jogam a favor de quem se manteve firme. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser ausência e se torna linguagem. E isso prepara o terreno para entender por que, em muitos casos, explicar demais não só é inútil, como perigoso. Maquiavel parte de uma constatação incômoda, porém realista. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Poucos têm acesso à substância das intenções. Quase ninguém vê o que se passa nos bastidores do poder. O que chega ao público é a aparência, o gesto visível, o espetáculo. E entender isso não é cinismo, é estratégia. Quem ignora essa dinâmica acaba sendo engolido por ela, mesmo tendo boas intenções. Para o filósofo, a filosofia política começa quando se aceita a natureza humana como ela é, não como deveria ser. As pessoas não analisam profundamente. Elas sentem, percebem, reagem. Isso explica por que líderes competentes caem e figuras frágeis se mantêm. Não é o conteúdo interno que sustenta a autoridade, mas a imagem externa bem administrada. Aqui, o domínio de si se torna um escudo invisível. Quando alguém tenta provar constantemente que é honesto, justo ou competente, acaba transmitindo o oposto. É quase um paradoxo psicológico. A necessidade de explicação desperta suspeita. Maquiavel observou isso repetidas vezes em Florença. Quem se justificava demais parecia menor, menos seguro, menos digno de respeito. A substância não some, mas fica ofuscada pela ansiedade de convencer. Na prática cotidiana, isso aparece em situações simples. Pense em alguém que, ao menor questionamento, dispara longos áudios, textos intermináveis, justificativas emocionadas. Sem perceber, essa pessoa entrega insegurança. Já quem mantém uma postura firme fala pouco e age com constância, constrói influência sem esforço aparente. Isso é liderança silenciosa, baseada em desenvolvimento emocional e clareza interna. Maquiavel não está dizendo para mentir ou fingir, mas para compreender o jogo. A estratégia não é teatralizar a vida, e sim alinhar ação e aparência com inteligência. Um exemplo concreto. Em vez de anunciar valores o tempo todo, pratique-os. Em vez de explicar decisões, sustente-as com coerência. Com o tempo, a reputação fala sozinha, e isso gera autoridade real. Esse entendimento muda tudo. Quando alguém percebe que não controla o julgamento alheio, mas pode influenciar a percepção, nasce um novo tipo de poder. Um poder mais sutil, mais eficiente e menos desgastante. E é justamente nesse ponto que surge o risco oculto da autodefesa excessiva, que parece lógica, mas mina tudo aquilo que tenta proteger. Maquiavel observou algo desconfortável, porém decisivo. Quem se defende demais começa a falar a partir de uma posição inferior. No instante em que alguém entra no modo explicação constante, aceita, mesmo sem perceber, o papel de acusado. E no jogo do poder, essa inversão simbólica é devastadora. A autoridade não se sustenta quando precisa ser implorada. Ela se impõe pela postura, não pelo argumento. Na lógica maquiaveliana, a necessidade de justificativa revela vulnerabilidade emocional. O governante, o líder ou qualquer pessoa em posição de influência que corre para rebater cada crítica demonstra que foi atingido internamente. Isso enfraquece o respeito. O silêncio, ao contrário, sugere domínio de si, autocontrole e força psicológica. É por isso que o desenvolvimento emocional é tão central nessa estratégia. Historicamente, na Itália renascentista, bastava a percepção de fragilidade para que aliados se afastassem e inimigos avançassem. Não era preciso errar de fato. Bastava parecer instável. Maquiavel viu líderes ruírem
não por decisões erradas, mas por tentarem salvar a própria imagem em praça pública. A autodefesa excessiva os colocava sempre reagindo, nunca conduzindo. Esse padrão se repete hoje em escalas menores, mas com o mesmo impacto. Nas redes sociais, por exemplo, quem responde tudo perde aura. Quem explica cada escolha, cada opinião, cada passo, transforma sua presença em algo comum. A estratégia aqui não é se calar sempre, mas entender que responder por impulso destrói a autoridade mais rápido do que qualquer acusação externa. Um exemplo prático ajuda a clarear. Imagine alguém questionando sua competência no trabalho. Uma reação madura seria continuar entregando resultados consistentes, em vez de justificar-se em longas conversas. A substância, quando sustentada com firmeza, acaba se impondo. Esse é um exercício de autodomínio e liderança silenciosa, algo que Maquiavel certamente recomendaria. A defesa constante também consome energia vital. Maquiavel entendia a política menos e a vida menos, como um campo de forças limitadas. Quem gasta tudo tentando se explicar, não tem reserva para agir. E é justamente essa exaustão que prepara o terreno para quedas maiores. Essa percepção abre espaço para compreender um conceito central do pensamento maquiaveliano, a virtude. Essa força interna que separa os fortes dos frágeis. Para Maquiavel, virtude não tem nada a ver com moralidade no sentido comum. Não é ser bom, gentil ou correto aos olhos alheios. Virtude é força interna aplicada ao tempo certo. É a capacidade de manter firmeza quando tudo ao redor tenta puxar para a reação impulsiva. É domínio de si em estado puro. E poucos conseguem sustentar isso quando são atacados. O ataque externo testa diretamente o desenvolvimento emocional do indivíduo. A crítica desperta vaidade, medo, raiva e desejo de reparação imediata. Maquiavel percebeu que quem reage a partir dessas emoções já perdeu parte do controle. A virtude aparece quando alguém suporta o desconforto do silêncio sem se fragmentar internamente. Isso exige treino psicológico, autodomínio e clareza estratégica. Na prática, a virtude se manifesta quando alguém escolhe não responder uma provocação pública, mesmo tendo argumentos prontos. Não é passividade, é cálculo. É entender que nem toda batalha merece ser travada. Um líder com virtude sabe que responder tudo dilui sua autoridade. Ele preserva sua influência, escolhendo o momento exato em que a resposta será mais eficaz, menos ou se ela será necessária. Um exemplo simples ajuda a trazer isso para a realidade. Pense em uma pessoa que é alvo de fofocas recorrentes. Ao invés de se explicar a cada nova versão, ela mantém conduta consistente, entrega resultados e age com coerência. Com o tempo, o ruído perde força. Isso é virtude aplicada ao cotidiano. Uma combinação de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional que poucos dominam conscientemente. Maquiavel entendia que a verdadeira força psicológica não está em vencer discussões, mas em não precisar delas. A serenidade diante do ataque cria respeito, cria uma distância simbólica que eleva a autoridade. Quem não se desestabiliza transmite poder, mesmo em silêncio, e isso molda a percepção coletiva de maneira quase invisível. Essa postura, no entanto, não surge do nada. Ela exige consciência, prática e estratégia. Virtude é construída ao longo do tempo em pequenas escolhas diárias de autocontrole. E quando essa força interna está consolidada, o silêncio deixa de ser apenas a ausência de palavras e passa a ser um instrumento refinado de influência, preparando o terreno para entender como ele molda respeito e até medo. Maquiavel entendia que o silêncio nunca é neutro, ele sempre comunica
algo. Quando bem utilizado, comunica controle, segurança e autoridade. Quando alguém permanece firme diante de ataques, sem se justificar, transmite a sensação de que está acima da provocação. Isso gera respeito e, em certos contextos, gera até um leve medo, não um medo irracional, mas aquele cuidado silencioso de quem sabe que o outro não é previsível nem frágil. O respeito nasce quando há coerência entre postura e ação. Um líder que fala pouco, mas age com constância, constrói uma imagem sólida. O silêncio, nesse caso, não é vazio, é preenchido pela reputação. Maquiavel sabia que a influência verdadeira surge quando as pessoas passam a calcular seus movimentos diante de alguém. Isso só acontece quando há domínio de si e estabilidade emocional. Um medo, no pensamento maquiaveliano, não é terror explícito. É previsibilidade nos princípios, imprevisibilidade nas respostas. Quando alguém se defende demais, torna-se previsível. Quando responde apenas no momento certo, cria um campo de incerteza estratégica. Isso fortalece o poder. É por isso que o silêncio, às vezes, comunica mais autoridade do que 1000 discursos bem articulados. Na prática cotidiana, isso aparece em figuras que não entram em discussões banais. Pense em alguém no trabalho que não rebate fofoca, não se explica em excesso e mantém uma postura firme. Naturalmente, as pessoas começam a medir palavras perto dela. Isso não acontece por imposição, mas por influência. Um tipo de liderança silenciosa que nasce do desenvolvimento emocional bem estruturado. Maquiavel compreendia que quem se cala diante do ataque pode ser interpretado de duas formas: indiferença ou confiança. Ambas são poderosas. A indiferença sugere que o ataque é irrelevante. A confiança sugere que a verdade já está consolidada. Em ambos os casos, o silêncio protege a autoridade e evita o desgaste desnecessário da imagem pública. Esse jogo psicológico revela algo profundo sobre a natureza humana. As pessoas respeitam quem não implora a aprovação. E quanto menos alguém parece precisar se defender, mais sólido ele parece. Esse entendimento abre espaço para um princípio ainda mais refinado do pensamento de Maquiavel: a necessidade de economizar movimentos, escolhendo com precisão onde gastar energia e onde não gastar nada. Maquiavel enxergava a política menos e a vida menos como um tabuleiro onde cada movimento tem custo. Energia, tempo, reputação e foco são recursos limitados. Quem desperdiça esses recursos em batalhas irrelevantes chega enfraquecido quando a disputa real começa. A economia de movimentos é, portanto, uma estratégia de sobrevivência e de poder. Saber quando agir é tão importante quanto saber quando não agir. O erro mais comum dos que perdem autoridade é confundir reação com ação. Reagir é responder ao estímulo do outro. Agir é seguir a própria estratégia. Quando alguém se defende o tempo todo, está sempre jogando no campo do adversário. Maquiavel alertava: quem aceita a agenda alheia já abriu mão da própria liderança. Isso vale tanto para governantes quanto para qualquer pessoa que queira influência. No cotidiano, essa economia aparece quando alguém escolhe não entrar em discussões improdutivas. Em vez de responder a provocações, essa pessoa investe energia em melhorar habilidades, fortalecer reputação e entregar resultados. Livros como O Príncipe ou até obras modernas de desenvolvimento pessoal ajudam a refinar esse olhar estratégico, ensinando que nem toda provocação merece resposta. Maquiavel entendia que muitos líderes caem não porque erram gravemente, mas porque se desgastam em conflitos pequenos. Cada justificativa pública é um movimento. Cada resposta emocional é um gasto. Com o tempo, a soma disso mina o respeito
e enfraquece a autoridade. A verdadeira liderança exige frieza emocional e clareza de prioridades, puro domínio de si. Um exemplo simples. Alguém critica sua opinião em público esperando engajamento emocional. Ignorar pode parecer estranho à primeira vista, mas é estratégico. O silêncio desloca o foco. A crítica perde tração. Enquanto isso, quem se manteve firme preserva a energia para decisões realmente importantes. Isso é desenvolvimento emocional aplicado com inteligência. Essa lógica prepara o terreno para entender algo ainda mais atual. Hoje, esse jogo acontece em escala ampliada. A arena não é mais apenas a corte ou a praça pública, mas um espaço digital onde tudo acontece rápido demais. E é justamente aí que muitos perdem a autoridade sem perceber, ao confundir presença constante com influência real. Maquiavel entenderia as redes sociais com uma clareza assustadora. Para ele, esse ambiente funcionaria exatamente como as praças públicas da Florença renascentista. Espaços de rumor, aparência, julgamento rápido e memória curta. Ali, a opinião não se forma pela verdade profunda, mas pela impressão mais recente. E quem não compreende essa lógica acaba se expondo além do necessário, perdendo autoridade sem perceber. O erro moderno mais comum é acreditar que presença constante equivale à influência. Na verdade, muitas vezes acontece o oposto. Quanto mais alguém se explica, responde, se justifica e tenta corrigir cada narrativa, mais parece nervoso, inseguro, reativo. Maquiavel diria que isso revela falta de domínio de si. O poder, mesmo no ambiente digital, continua ligado à serenidade e ao controle emocional. Nas redes, a tentação da defesa imediata é enorme. Um comentário atravessado, uma crítica mal intencionada, uma acusação vaga. Tudo convida à reação. Mas reagir impulsivamente é entregar o controle do jogo. A estratégia maquiaveliana sugere o contrário. Observar primeiro, sentir menos, decidir depois. Isso é desenvolvimento emocional aplicado à comunicação moderna. Um exemplo prático ajuda a tornar isso concreto. Perfis que crescem com autoridade raramente respondem tudo. Eles escolhem, ignoram ruídos, destacam o essencial e mantêm uma linha de postura estável. Essa consistência cria respeito. As pessoas começam a ouvir mais atentamente porque sabem que aquela voz não fala por ansiedade, mas por intenção. Maquiavel veria a internet como um campo onde a aparência governa mais do que nunca. E justamente por isso, quem sustenta silêncio estratégico se destaca. O excesso de explicação dilui a imagem. A firmeza, mesmo sem resposta imediata, fortalece a influência. É quase contraintuitivo, mas funciona porque toca diretamente a psicologia coletiva. Esse entendimento leva a um ponto ainda mais profundo. Não se trata apenas de comunicação externa, mas de estrutura interna. Quem não aguenta o silêncio diante da crítica ainda não consolidou sua força interior. E é justamente essa serenidade estratégica que define quem preserva a influência no meio do caos. Tema que amarra tudo o que foi dito até aqui. Maquiavel compreendia que o verdadeiro teste do poder não acontece na calmaria, mas no caos. É quando o ambiente se torna instável que a serenidade se transforma em vantagem competitiva. Manter a mente firme enquanto tudo ao redor exige reação. É um sinal claro de domínio de si. Essa postura não é passiva, é profundamente estratégica. É escolher não ser arrastado pela turbulência. A serenidade estratégica nasce quando alguém entende que nem toda pressão exige resposta. O mundo moderno estimula a urgência artificial. Tudo parece demandar posicionamento imediato. Maquiavel rejeitaria essa pressa. Para ele, quem reage rápido demais geralmente reage mal. A calma,
nesse sentido, não é lentidão, é precisão. É esperar o momento certo para agir ou decidir não agir. No cotidiano, isso se manifesta quando alguém mantém sua conduta estável, mesmo sendo provocado repetidas vezes. Essa constância cria uma imagem de força interior. As pessoas começam a perceber que aquela presença não oscila conforme o humor do ambiente. Isso gera respeito, influência e até uma curiosa autoridade silenciosa. Poucos falam disso, mas todos sentem. A serenidade também protege a energia emocional. Maquiavel sabia que o desgaste constante corrói líderes mais do que inimigos externos. Quem vive se defendendo entra em estado permanente de tensão. Já quem escolhe o silêncio estratégico preserva foco para decisões realmente importantes. Isso é desenvolvimento emocional elevado à prática diária. Um exemplo simples. Em vez de responder críticas públicas, alguém decide investir em aprimorar sua comunicação, estudar filosofia, aprofundar autodomínio e fortalecer resultados concretos. Com o tempo, a narrativa externa perde força sozinha. A postura vence o discurso. Esse é um ensinamento que atravessa séculos, porque toca a estrutura psicológica do poder. E é aqui que tudo se conecta. A serenidade estratégica não é o fim do caminho, mas o ponto em que o indivíduo deixa de ser refém do ruído externo. Quando isso acontece, algo muda profundamente. A influência deixa de depender da aprovação imediata e passa a emanar da própria postura. E é justamente nesse estado que se abre espaço para refletir sobre como aplicar tudo isso de forma prática e contínua. Tudo o que você viu até aqui não é teoria distante, nem filosofia distante. É um mapa prático de comportamento para quem quer preservar respeito, autoridade e influência num mundo barulhento demais. Maquiavel não estava ensinando como vencer discussões, mas como não perder poder. E isso muda completamente a forma como você reage às críticas, aos ataques e às provocações diárias. Agora, a pergunta inevitável é: em quantas situações da sua vida você tem se defendido por impulso e, sem perceber, entregado sua força? No trabalho, nas redes sociais, nas relações pessoais, quantas vezes você explicou demais, esperando compreensão e recebeu menos respeito? O autodomínio começa exatamente quando você identifica esses padrões e decide agir diferente. Aplique isso de forma simples. Antes de responder, pause. Pergunte-se se aquela batalha afeta seu poder real ou apenas seu orgulho. Se for só vaidade ferida, o silêncio é estratégia. Se for algo estrutural, a resposta deve ser firme, curta e no tempo certo. Essa é a arte de economizar movimentos. E quem domina isso, muda de nível rapidamente. Agora me diz, nos comentários, qual foi a situação em que você mais percebeu que se defender demais te prejudicou? Ou então, em qual área da sua vida você sente que precisa desenvolver mais serenidade estratégica? Essas reflexões ajudam mais pessoas do que você imagina. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente fala de poder, influência, filosofia aplicada e desenvolvimento pessoal de um jeito que quase ninguém ensina. E aproveita também para assistir ao vídeo complementar que está aparecendo agora na tela. Ele aprofunda ainda mais esse jogo invisível que governa relações, reputação e autoridade.